Graça e paz, irmãos. Boa noite. Os irmãos estão bem? Amém. Eu peço os irmãos para abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 14. João, capítulo 14. Os irmãos acharam? O título da mensagem é O Caminho, a Verdade e a Vida. E eu quero começar com o verso 6. É uma mensagem de esperança para nós, né? Nós que somos cristãos, muitas vezes acabamos esquecendo, né? De algumas, devido às correrias do dia a dia, acabamos esquecendo muitas vezes que Deus, Ele deixou algumas certezas para nós, né? E essa daqui é uma certeza que Ele deixa para nós. Que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, né? E no verso 6 diz assim, ó: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Essa parte aqui de João 14, está nos, vamos dizer assim, nos acréscimos, né? Jesus já está se despedindo ali dos discípulos, ele está falando algumas coisas que os discípulos não conseguem compreender, mas ele está dizendo sobre a partida dele ali, né? Que ele vai voltar para o Pai, que vai vir um Consolador. Ele está nessa fase ali, né? Onde ele está deixando uma mensagem de esperança para os discípulos, para que os discípulos se mantenham nos caminhos do Senhor. Porque é fácil quando você tem alguém do seu lado ali que, né, que faz por você, né? Quando a gente é criança, nosso pai e nossa mãe faz por nós, né? Põe a comida no prato, fala para comer, leva para a escola, cobra da lição de casa. Mas quando você começa a caminhar sozinho, começa a ficar difícil, né? Porque é você por você. E nessa parte aqui de João 14, Jesus está praticamente dizendo isso. Olha, ele está dizendo isso para os discípulos, né? Olha, eu não vou estar aqui daqui a alguns dias com vocês, mas vocês têm que se manter firmes, assim como se eu tivesse aqui, em pessoa, em carne e osso, né? Que João 14 está dizendo é mais ou menos isso. O contexto de João 14 passa-se há poucas horas, né, vamos dizer assim, de Jesus ser preso e crucificado. Lá no 17 ele já é preso, né, se eu não estou enganado, é no 17. Ele acabou de lavar os pés dos discípulos, que fala um pouquinho antes. Ele fala da traição de Judas, ele fala que Pedro vai negar ele. Acabou de passar por essas situações. Os capítulos anteriores vai falar sobre isso. Os discípulos estão assustados e tristes. Eles não compreendem plenamente o que vai acontecer. Porque Jesus ele fala muito entre linhas, né? Da maneira como ele fala, os discípulos não compreendem o que está acontecendo. E é nesse momento que ali Jesus está começando o seu discurso de despedida para os discípulos. Os pontos principais de João 14, né? Consolo, Jesus fala do consolo, né? Jesus diz, não se turbe o vosso coração, pedindo que confie nele e em Deus. Isso significa não deixar o coração ficar aflito com as incertezas. Ele fala da promessa do céu também em João 14. Ele diz que na casa do Pai há muitas moradas e que vai preparar um lugar para eles, prometendo voltar para buscá-los. Ele fala que ele é o caminho.
quando Tomé pergunta como ir para lá, porque aí entra o lado humano, né? Jesus está falando um monte de figuras ali, usando de, vamos dizer assim, de palavras até um pouco difíceis. E aí Tomé fala, mas como que eu vou para lá? Como que eu faço para ir para lá? Né? E Jesus pronuncia uma das frases mais famosas, que é onde ele fala em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui o que Jesus está dizendo para eles? Olha, o caminho sou eu, a verdade em quem vocês crê sou eu, e eu sou a vida em que vocês crê. Vocês só vão chegar no caminho, nesse caminho que eu estou falando para vocês, vocês só vão morar com Deus Pai, através de mim. Se vocês continuarem crendo após a minha partida, como vocês crerem hoje, através das coisas que eu já fiz, que vocês viram com seus olhos, se vocês continuarem crendo, se vocês não fraquejarem seus caminhos, aí sim vocês alcançarão esse caminho que eu estou falando. E o primeiro ponto dessa mensagem, eu vou ler do 1 até o 6. João 14, do verso 1 até o 6, diz assim, ó, que a versão pode estar diferente, tá? Verso 1, que o coração de vocês não se turbe, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que vou preparar lugar para vocês. É uma pergunta, né? Quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês sabem o caminho para onde eu vou. 5. Tomé lhe disse, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Ué, mas o lado humano, né? Ele achou que ele estava indo do outro lado da rua, né? Qual que é a rota do GPS? Tem um guia, né? E aí Jesus diz no 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí me levou ao ponto 1. Jesus é o caminho. Mas que caminho é esse? O caminho da reconciliação. É o caminho da salvação. É o caminho da cura. Jesus é o caminho. Em um mundo de infinitas opções religiosas e filosofias de vida, Jesus afirma ser o caminho. Ele afirma ser o caminho, o único caminho. E não um dos caminhos. Quando estamos na nossa casa, que vamos vir para a igreja, tem várias rotas que traz até a igreja. Da minha casa para cá dá para vir por uns 3, 4 caminhos diferentes, passar por ruas, um é mais longe, outro é mais perto. Você pode ir quase lá por Poá, pode ir quase pelo Itaim, quase por Goianás, mas você chega aqui, são vários caminhos. Mas Jesus, ele disse, eu sou o caminho, sou o único caminho. Não tem uma rota alternativa. Você pode crer no que você quiser, mas o único caminho que vai levar à salvação sou eu. É isso que ele está dizendo. Jesus é a ponte sobre o abismo. Se ele é o caminho, se no caminho tiver obstáculos, ele vai ser a sua passada por aquele obstáculo. Então ele é a ponte sobre o abismo. O pecado criou um abismo entre o homem e Deus. Esforços humanos, boas obras ou religiões tentam construir pontes, mas todas ficam curtas. Jesus é a ponte que desceu do céu para a terra. Jesus é a única ponte nesse caminho. E eu coloquei exclusividade não é exclusão. Porque se Jesus está dizendo que ele é o único caminho, ele não está excluindo a gente de nada. Ele não está excluindo nada da nossa vida. Ele está dizendo para nós, olha, se você crer em mim, se você me seguir, a exclusividade da salvação é comigo. Então, exclusividade não é exclusão. Dizer que ele é o único caminho parece restritivo. Quando a gente olha, pensa, poxa vida, mas Deus quer tudo para ele. Parece assim, né? Pensando como Tomé lá, né?
Se a gente for olhar para o lado humano, pô, é egoísmo, né? Tudo para ele é o caminho, ele é a única verdade. Não, mas não é isso. Não é restritivo, mas na verdade é um convite aberto. E é um convite aberto a toda a nação, a todos. Seja lá atrás, seja no presente, seja lá no futuro. É um convite aberto. Tanto que lá em Tiago ele diz que está à porta e bate. Se nós abrirmos, ele entrará e fará morada. Se nós aceitarmos caminhar, deixar ele fazer morada em nosso coração, que nós precisamos de ter esse entendimento. Deus, ele está ao alcance de todos, né? Mas nem todos estão ao alcance de Deus, essa é a verdade. Nem todos querem Deus. Ele é o caminho para todos, independente de quem seja. Desde que deixe Jesus entrar e habitar. Ele é o caminho. Ele é a porta aberta para a eternidade. Só Ele. E aí no verso 6 ele fala que é a verdade. E aí levou ao ponto 2. Jesus é a verdade, mas que verdade? É a revelação. Vivemos na era do pós-modernismo, é isso ou não é? Onde a verdade é vista como relativa. É a sua verdade e a minha verdade. A nossa verdade, não é assim? E aí Jesus rompe esse conceito. E é por isso que muitas vezes na nossa caminhada com Cristo, muitas vezes nós temos dificuldades de entender que Jesus deixou tudo preparado para nós, que Ele deixou o que Ele tinha de melhor para nós, porque muitas vezes entra o lado humano, como entrou com Tomé lá, e aí nós não compreendemos as coisas dos céus. Quando Jesus estava falando com os discípulos, Jesus não estava falando como dois pescadores ali no barco, esperando os peixes. Não estava uma conversa entre dois seres humanos. Estava em uma conversa espiritual, totalmente diferente. Para ter o entendimento correto daquilo que estava sendo falado, precisava de estar espírito também. Só que naquele momento os discípulos, eu deduzo que os discípulos deveriam estar com vários pontos de interrogação na cabeça. Jesus falando das coisas e eles pensando como se ele estivesse lá no barco, com mais um colega, e conversando sobre coisas aleatórias. Sei lá, sobre coisas talvez da pescaria, ou sobre um outro assunto. E aí você tem os seus pensamentos humanos de como é, por quê. E nesse momento aqui Jesus, ele estava revelando algo dos céus para eles. Jesus é a verdade personificada. A verdade não é apenas um conjunto de doutrinas ou fatos frios. É uma pessoa, é Jesus. Porque Ele diz, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então a verdade é Ele, é essa pessoa de Jesus, de Deus, eles são a verdade. Conhecer a verdade é ter um relacionamento com Cristo. E essa verdade leva à libertação. Em João 8,32, diz que a verdade liberta. E diz assim, Jesus é a verdade que liberta. E eu coloquei, Jesus é a verdade que liberta das mentiras do pecado, da culpa e do medo da morte. Ele é a resposta final para as crises existenciais do homem. Jesus é a verdade. E quantos são os seres humanos nos dias atuais que buscam verdades em tantas outras coisas? Busca verdades em estudo, busca verdades em realização profissional, busca verdade em tantas outras coisas. Mas a verdade absoluta é Cristo. E é por isso que tem tantas pessoas hoje que vêm na igreja e que troca a presença de Deus por tudo. Porque fica em busca de verdade. Em busca de verdade, em busca de alimentar um vazio. E um vazio que, na verdade, só será preenchido se você entender quem é a real verdade, que é Cristo.
E aí levou ao ponto 3. A mensagem é bem curtinha hoje, tá, irmãos? Jesus é a vida. E quando a gente fala que Jesus é a vida, é tão... abrange tanta coisa, né? Mas essa vida aqui é a restauração. Quando a gente olha para a Bíblia, várias pessoas... Deus preparou um encontro entre Ele e aquelas pessoas, para que aquelas pessoas pudessem ser restauradas. Tem várias histórias assim. Maria Madalena, tem várias histórias na Bíblia, onde Jesus prepara uma situação para que ele pudesse ter um contato com aquela pessoa e aquela vida pudesse ser transformada. Jesus é a vida. Não estamos falando apenas de existência biológica. Estamos falando da vida abundante e eterna que é Ele. Não é assim? A mulher lá na beira do tanque, do poço, e ele fala para ela, olha, se você me seguir, eu tenho uma água, e se você beber dessa água, você não sentirá sede. Não é assim? É nesse sentido de vida. Se você beber da água que é Deus, da água que é Jesus, terá vida, terá uma vida restaurada. E aí eu coloquei vencendo a morte. Sem Cristo, o homem está morto, morto em seus delitos e pecados. Jesus não veio apenas para tornar os homens melhores. É bobice isso daí, acreditar que o tamanho que Deus é, a grandeza que Deus é, Ele permitiu com que nós o conhecemos e que nós começamos a seguir simplesmente para ser melhor. Não, é bobeira pensar assim. Vai acontecer de sermos pessoas melhores, porque a essência de Deus vai estar em nós, mas não é simplesmente só para isso. Ele veio para tornar os mortos vivos. Mas que mortos é esses? Os mortos espiritualmente. Aquelas pessoas que muitas vezes, como eu disse, troca a presença de Deus por qualquer coisa. Ele veio para isso, para aquele que está perdido, para aquele que não acha mais saída para a vida, não vê mais importância, significado em viver. Ele veio para todos, nesse sentido, nesse propósito. E aí eu coloquei que Jesus é a vida, eu coloquei que Jesus é o propósito também. Ele é a fonte de alegria e paz que o mundo não pode dar. E cada dia que passa, a gente vê mais pessoas que eram fervorosas. A Bíblia diz, né, que no final dos tempos o amor de muitos acabaria, que a fé esfriaria. A Bíblia diz isso. E tem sido nítido, cada vez mais vemos pessoas indo atrás de alegrias que não pode nem ser chamado de alegria, né? Pessoas vivendo de momentos, vivendo de falsa paz, né? É o que temos visto hoje. Ele é a fonte de alegria e paz que o mundo não pode dar. Ter Jesus é ter a garantia de que a morte não é um fim, mas o portal para a presença plena do Pai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a conclusão da mensagem. Jesus, ele termina o verso 6 dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitos buscam a Deus através de caridade. O irmão Alex falou sobre ajudar a cesta, né? E quantas são as pessoas que acham que por dar, por ofertar, por dizimar, por trazer uma lata de óleo, um pacote de arroz, está se aproximando de Deus? A Bíblia vai dizer que um samaritano ajudou alguém. Muitas vezes nós pensamos que por muito fazer seremos salvos, mas não vai ser não. Não é por muito fazer, é por fazer com qualidade. E Deus, ele vai usar quem Ele quiser para abençoar as pessoas que precisam ser abençoadas. Então muitas vezes as pessoas, elas, como eu coloquei aqui,
Muitos buscam a Deus através de caridade. Alguns através de meditação, outros de rituais. Mas Jesus remove a autoridade de qualquer outro método. E por que Jesus ele remove qualquer outra autoridade? Justamente pelo que diz no verso 6. Por ele ser o caminho, a verdade e a vida. Ele é o acesso direto ao coração de Deus. E aí eu fiz algumas perguntas aqui. Não precisa responder, mas medite sobre isso. Onde você está hoje? Onde estamos hoje? Estamos firmados nesse versículo de que Jesus é o único caminho para nós, que Jesus é a única verdade, que Jesus é a única vida? Estamos perdidos na estrada, no caminho, se perdemos? Como eu disse, da minha casa para vir até a igreja tem vários caminhos. Mas até Deus tem um caminho só, que é Jesus. Estamos perdidos? Confuso com tantas verdades? Acho que isso daí é um dilema, acho que mais dos jovens, né? Os jovens vê verdade em vários lugares, né? E aí traz os conflitos, traz, né, os momentos de se perder. E aí eu pergunto, sentindo-se vazio? Estamos nos sentindo vazio? E aí eu coloquei, se nós estivermos passando por alguma situação dessa, que pode acontecer com qualquer um, irmãos. No passado, homens caminharam com Jesus. Homens viram Jesus fazer milagres. Açoitaram Jesus, crucificaram Jesus, traíram Jesus. Não é porque estamos buscando a Deus que não estaremos propício a uma situação dessa, de se encontrar perdido, de não ver mais saída. Mas a decisão, descansar em Deus, né? Entregar-se a Cristo e aceitar o caminho, crer na verdade e receber a vida. E aí eu coloquei, o Pai está esperando por você, e o acesso está livre através de Jesus. Amém? Que os irmãos hoje saiam daqui com esse versículo no coração. Eu não sei o que aflige, eu não sei quais angústias, eu não sei quais os dilemas de cada um, não sei a necessidade, a realidade. Mas de uma coisa eu sei, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele deixou isso daqui escrito lá atrás, para aqueles homens que caminhavam com ele. E esse texto aqui se faz presente hoje em nossas vidas. E ele fala para nós, olha, eu sei das suas dores, eu sei das suas angústias, eu sei das suas lutas, mas creia em mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Creia, somente creia. Amém? Curva a cabeça, fecha os olhos, chama o pastor Rai. Senhor Deus e Pai, Pai amado, Pai querido, eu entro em Tua presença, Senhor, para agradecer por esse momento de reflexão, Pai, sobre João capítulo 14, que diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Pai, muitas vezes nós, como homens e mulheres falhos, muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias e esquecemos dessa mensagem direta que o Senhor nos deixou, dizendo que nós devemos confiar no Senhor, crer no Senhor, que o Senhor é o único caminho, a única verdade, e que nos leva à vida, né? Então, Pai, que nós saiamos daqui hoje com esse versículo, Senhor, em nossos corações, e que toda vez que nós pensarmos em fraquejar, ou que nós nos encontrarmos em uma situação onde precisamos de receber um chacoalhão, que esse versículo ele venha ao nosso coração e que nós possamos olhar somente para o Senhor. É isso que eu peço a Ti, Senhor Deus, nesta noite de quarta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, assim seja e amém. Amém?